Cristo, meus queridos, a palavra é o Salmo 10, o 10º dia, né? Estamos no 10º dia da campanha dos Salmos. Lembrando que os Salmos são orações do rei Davi. E através dos Salmos a gente aprende também como orar a Deus, né? Vou iniciar a leitura, um pequeno versículo para nós meditarmos, porque o Salmo 10, você puder, você leia todo e medite em todos os versículos, são 18 versículos. E do Salmo 10 nós vamos tirar uma lição, que o título, né, os perseguidores, eles são audaciosos, mas o nosso refúgio está em Deus, não devemos esquecer disso, né? Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema ao Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são, não há Deus. Aleluias, glória a Deus. Chegou um momento que o salmista, o Senhor assim parecia que não respondia às orações dele. E ele estava sendo perseguido pelos adversários, pelos inimigos. Então ele disse: Senhor, por que te conservas longe de mim, né? Por que te conservas longe de mim? Por que te escondes, Senhor, de mim nos tempos da minha angústia? É como se ele dissesse mais ou menos assim. Só que o Senhor, quando a gente ora, que aparece que o Senhor está calado, que parece que estamos sozinhos, abandonados, não é verdade, não estamos. O Senhor, Ele está de longe observando o nosso comportamento, a nossa atitude diante daquela situação. O segredo é permanecer na presença de Deus. O segredo é permanecer em oração, clamando por Deus. Aí o salmista continuou: os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Isso acontece, né? Acontece diariamente. Quando não é conosco, é com outras pessoas. Sempre pessoas arrogantes, porque também existe pobres arrogantes, viu? Não é só ricos que são arrogantes. Mas existe pessoas pobres, soberbas, arrogantes, presunçosas. Oh, meus queridos, me perdoem. Eu tinha esquecido aqui o ligado. Geralmente eu mantenho sempre no silencioso. Também o barulho dos cachorros, meu Deus. O versículo 4 diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Isso também é uma verdade, né? Muitas pessoas que se dizem agnósticos, se dizem ateus, eles nem estudam a Bíblia e já dizem: eu não acredito. Eu não acredito. E a gente vê muitas dessas pessoas, principalmente nos dias de hoje, na política, a gente observa essas pessoas fazendo maldade. Maldade contra a nação, maldade contra o pobre, maldade contra todas as pessoas, porque eles, na verdade, querem dividir duas classes, né? Tirar a classe média e deixar só a pobreza extrema e os milionários, né? Isso é o desejo da esquerda, mas graças a Deus, Deus já tem destronado a esquerda da nossa nação. Devemos agradecer ao Senhor todos os dias pelo grande livramento que Ele nos deu. Eles fazem isso porque eles não temem a Deus.
eles cogitam no coração deles, não há Deus. Não há Deus. Enquanto o povo de Deus acredita em Deus, tem fé em Deus, eles ficam duvidando que não há Deus. Mesmo que o nosso Deus fica dando sinais que Ele é com o povo dele aqui na terra. Porque a gente vê isso, viu, meus queridos? Deus não nos abandonou. Deus está sempre cuidando de nós. Toda vez que a gente pede socorro ao Senhor, toda vez que a gente clama, que a gente apresenta nossas causas através de orações, de clamor a Deus, pode ter certeza que a resposta vai vir. Amém? Pode passar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, mas ela vai vir. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não será abalado, porque nunca me verei na adversidade. Os ímpios também pensam isso. Eles pensam que estão no poder, que são milionários, que nunca vão se ver na adversidade, que não tem, nunca vão perder a riqueza que têm, nem que tenha sido a riqueza construída em cima de fábulas, de roubalheira, de corrupção. Eles acham que não vão, que vão ficar impunes, que nunca vão colher o que eles plantaram, né? Isso é uma grande verdade. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os teus juízos estão longe dele, em grande altura trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua há malícia e maldade. Aleluia. Desse jeito, é desse jeito, né? Na vida do ímpio, né? É desse jeito na vida desses políticos corruptos que a gente vê, né? São tudo por cima da carne seca, como se não fossem homens. Tem deles que se acham que são os próprios deuses. Imagina que eles sentem dor de barriga igual o pobre. Eles sentem dor de cabeça. E o físico deles podem adoecer igual o pobre, porque Deus fez assim. O pobre, o classe média e o milionário, Deus fez todos iguais. Todos iguais. Todos sentem dor de barriga. Nenhum é rei, nenhum é Deus. Tá entendendo? Todos são pequenos como grão de areia diante do Senhor. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Meus queridos, é desse jeito que os políticos corruptos agem sobre a população brasileira. É desse jeito. Eles se acham que estão por cima, tá entendendo? Eles se acham importantes. Eles matam inocentes. Quantos inocentes não morreu agora na Covid-19? Por culpa de quem? Por culpa dos governadores de esquerda e os prefeitos de esquerda e alguns médicos e enfermeiros, viu? Porque existe pessoas da área da medicina que compactuaram com isso. Houve muitas denúncias de pessoas necessitadas que até fome dentro desses hospitais estavam passando. Teve vídeos na internet sobre isso, as próprias pessoas gravando e falando. E as pessoas morreram, muitas, porque não tinham o tratamento adequado. Porque estavam rejeitando dar o tratamento adequado, que é a hidroxicloroquina, que foi, desde o início, falada que curava. E eu conheço pessoas que foi curada com esse comprimido. Inclusive, pessoas que poderia ter sido muito grave o caso. Conheço 2 casos graves que se salvou com esses remédios baratos,
que estão dando aí para a Covid, né? Eles estavam querendo dar remédio caro ou fazendo outros tipos de tratamento. Eu conheço 2 pessoas graves que se livrou da morte por causa desses comprimidos simplesinhos e baratos, que eu digo assim, à vista de outros, né? O versículo 9 diz assim: armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre, roubar o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixam-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta sua mão, não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Amém? Meus queridos, eu penso sempre ao Senhor isso. Eu peço misericórdia para os necessitados do Senhor, para os pobres aqui na terra. Porque um dia o Senhor me deu uma palavra: cuida dos meus pequeninos. E essa palavra, ela é muito viva dentro de mim. E eu me importo com os pequeninos do Senhor, porque eu também faço parte dos pequeninos do Senhor. Então, os ímpios, eles se ajuntam para colocar os pobres nas suas redes, para que os pobres caiam nas fortes garras deles. Eles dizem, né, que Deus não vê, tá entendendo? Que Deus não vê, que Deus não se importa. E eles também, eles acham que não vai ser, não vai ao tribunal de Deus, que eles não olham. Porque blasfemam de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás. Quer dizer que Deus não vai interrogá-los, que não vai ter o tribunal de Deus. Eles debocham literalmente. Esses comunistas esquerdistas aí, eles fazem exatamente como está dizendo esse capítulo 10 aqui do livro de Salmos. Amém? Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para os tomares sobre tuas mãos a ti, o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. O pobre se encomenda a Deus, e Deus é o auxílio do órfão, diz a palavra do Senhor. Amém? Então a mensagem de hoje é que o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Seja qual for a situação que a gente está passando, que o nosso inimigo parecer maior diante de nós, não esquece que o Senhor é o teu refúgio. Não esquece que o Senhor é o teu abrigo seguro. Procura ter uma vida com Deus de oração. Eu sempre digo isso, porque não adianta, a gente não vence sem oração. Amém? Precisamos do Senhor. Precisamos de uma vida de oração, precisamos de uma vida de santidade, precisamos de uma vida de unidade com Deus, porque quando nós temos uma vida de unidade com Deus, é certeza da vitória, é certeza do livramento. Amém? Amém? Que o Senhor continue falando contigo, meu querido. Eu vou orar nesse momento. Meu Pai querido e amado, te louvo, Senhor, e te agradeço por esse momento. Te agradecemos, meu Pai, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso baluarte, Tu és, Senhor, o nosso tesouro. Para onde iremos sem Ti, se só em Ti encontramos a vida, Senhor? Nos livra das ciladas do inimigo, nos livra, Senhor, dos maus caminhos, nos livra, Senhor, das armadilhas que o inimigo tenta armar contra a nossa vida. Nos livra do dia da adversidade, Senhor, aleluias. Nos enche com a Tua presença. Nos esconde no esconderijo do Altíssimo, Senhor, aleluias. Porque o inimigo nos arma ciladas, Senhor. E só o Senhor para nos defender, Pai. Tu és o nosso porto seguro.
Tu és o nosso abrigo, Senhor, aleluias. Manifesta o teu sobrenatural nas nossas vidas. Aleluia, Tu és um Deus justo. Tu és um Deus que repreende as nações. Tu és um Deus que destrói o ímpio. Tu és um Deus, Pai, que vai chamar o ímpio para o tribunal, para inquirir a ele, para perguntar a ele, fulano, por que você fez isso com a minha serva Angelina? Fulano, por que você fez isso com a minha serva Maria, com a minha serva Renata? O Senhor vai fazer isso, meu querido, porque ninguém falta ao tribunal do Senhor. A palavra de Deus diz que quando Deus chama alguém, ninguém falta ao chamado do Senhor. Deus vai inquirir os nossos inimigos, Deus vai inquirir os nossos adversários e eles vão ter que se explicar diante de Deus porque cometeram o ato de maldade contra a nossa vida, porque eles nos roubaram, porque eles nos defraudaram, porque eles tentaram tocar na nossa família. Amém? Vamos continuar na presença do Senhor, buscando mais o Senhor a cada dia, nos enchendo com a palavra do Senhor, nos alimentando, nos enchendo das águas vivas do Senhor. Amém? Apresente a sua vida ao Senhor, ore pela sua família, ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus amigos, ore por aqueles que Deus trazer no teu coração. Amém? Coloque sempre o seu coração nas mãos do Deus vivo de Israel, nas mãos do Deus que criou o céu e a terra e o mar, do Deus que tudo pode, do Deus que não perde uma batalha. Nosso Deus, Ele é um general de guerra. Amém? Ele não perde uma batalha, diz a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, medite nessa palavra, que o Senhor supra as tuas necessidades, alarga as tuas fronteiras, que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua entrada, abençoe a tua saída, abençoe os teus filhos. Senhor, coloque fartura à tua mesa. Amém? Que o Senhor sustente, mantenha o teu emprego, mantenha a tua empresa de portas abertas para a glória de Deus. Que o Senhor mantenha a empresa que você trabalha de portas abertas para a glória de Deus, mantenha ela, sustente a todos os funcionários para a glória de Deus. Amém? E mesmo que você tenha pouco, procura dividir nesse momento o pouco que você tem com pessoas que necessitam. Amém? Fica na paz de Cristo, meu querido e minha querida. Até a próxima, se Deus quiser.